coisa muito interessante, o valor das divisões era igual. E aqui acontece a mesma coisa. O valor deste lado dividido por este lado aqui é igual, olha só que massa, velho. Vamos trocar de cor aqui. É igual a esse lado dividido por esse. O valor da divisão é igual, entendeu? É isso que ele está falando aqui, ó. AC dividido por BC é igual a 1C1 dividido por BC1, que seria também igual a eu pegar esse valor aqui, velho, e dividir por esse, e assim vai, beleza? Vai. Ou seja, existe uma proporcionalidade entre, vamos dizer assim, o lado que é oposto a este ângulo, né? Perceba que nós temos um ângulozinho aqui, certo? Deixa eu pegar uma cor bonita aqui, amarelinho, né? Perceba que nós temos um ângulo aqui. Por que a cor não apareceu? Dane-se. Nós temos, nós temos este ângulo aqui, certo? Se tu mantens este ângulo, tu permaneces com a mesma divisão, com a mesma relação entre esse lado que está oposto ao ângulo e este lado que, vamos dizer assim, é o maior lado do triângulo. O lado oposto ao ângulo a gente chama de cateto oposto, e o maior lado do triângulo a gente chama de hipotenusa. Então, a divisão deste lado oposto pela hipotenusa, independente do triângulo que tu está pegando, se está pegando esse, está pegando esse, está pegando esse, vai ser sempre o mesmo valor. A divisão vai ser sempre a mesma. O valorzinho da divisão dos lados, né, é igual. Tendo assim, como percebeu-se que esse valor igual se dá devido ao ângulo, porque se eu mudar o ângulo, este valor muda, então a gente relaciona, na verdade, podemos relacionar, na verdade, este valor de divisão com esse ângulo. Daí a gente chama de seno. Simplesmente assim. O seno surge disso. O seno é justamente o valor desta divisão dos lados do triângulo, é só isso. Só que se você tiver uma calculadora, você pode descobrir quem é esse seno colocando o valor do ângulo, né? Ou se você decorar, existem alguns ângulos que são importantes de serem decorados. Ou o enunciado cita também. Ou seja, o seno do ângulo, essa coisa que a gente aprende na escola, ela tem simplesmente a ver com a divisão dos lados do triângulo ou o valor do ângulo. Ok? Só isso. Beleza? Então é só isso aí. Você pode encontrar por essas duas fontes de informação. Lembrando que se você tiver um triângulozinho pequenininho assim, ou do tamanho de uma cidade, contanto que o ângulo seja o mesmo, você vai ter a mesma resposta da divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Ah, mas se eu quiser pegar o lado de baixo, o cateto adjacente, aqui, esse cateto a gente chama de adjacente. Catetos são lados do triângulo. Adjacente vem de adjacência, de estar ao ladinho, ladinho do ângulo, não oposto, no ladinho. Se você estiver usando esse cara ali e a hipotenusa, você vai então ter o valor do cosseno, né? Você sabe, o seno e o cosseno têm valores diferentes. Então, o cosseno você obtém pegando o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa, beleza? Então, é só pegar os lados e dividir, velho. Não precisa ter medo de cosseno, de seno. Ai, 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 vou ter que fazer um negócio aqui para minha voz não travar, eu vou ter que sair por menos de 30 segundos de novo. Beleza. E bem mais rápido que 30 segundos. 10 segundos. Muito bem. Então, eu estava falando sobre o seno, ser essa divisão dos lados. Eu falei sobre o cosseno pegar, em vez do cateto oposto, o cateto adjacente. Tudo isso está escrito aqui, não é mesmo, meu caro? E se tu quiseres, tu podes pegar, daí tu não pega a hipotenusa, podes pegar o cateto oposto e o cateto adjacente ao mesmo tempo. Então, vai ter o valor da tangente, ok? A tangente. Muito bem.
Então é isso. Seno, cosseno e tangente são simplesmente divisões. Olha só que maluquice. Muito bem. Ah, então eu quero que tu anotes, cara, isso aqui, tá bom? Quando tu terminares de escrever isso aqui, é bem importante, porque seno e cosseno e tangente, tu tem que decorar algumas coisinhas aí, tá? Só essa parte aí? Exatamente. Depois eu vou te pedir para copiar outras coisinhas, mas a princípio é isso. Foi. Quando terminar de copiar, me fala. Terminei. Ah, beleza. Aqui. Second, beleza, meu crack, bom. Então você acabou de copiar as formulazinhas que podem te dar o valor do seno, cosseno e tangente mediante as medidas do seu triângulo. Isso é muito bom. Agora, se você vê um triângulo, você já consegue calcular o seno e o cosseno de algum ângulo dele. Muito bem, temos mais algumas relações aqui bem massa. Essa, por sinal, é a relação mais importante da trigonometria. Então anote aí ela, terminando de anotar, me fale. Nós vamos usar todas as relações hoje. Belezoca, então, Antônio, o negócio é o seguinte: seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado deste mesmo ângulo igual a... Essa equação, ela te diz uma coisa extremamente poderosa. Ela te diz que
Se tu tiveres o valor do seno, você consegue obter o valor do cosseno, e vice-versa, né? Por acaso, digamos que o valor do seno fosse 1/2. Você coloca no valor do seno aqui 1/2, e, resolvendo a conta, você consegue isolar o cosseno e achar o valor dele, entendeu? Então, esse é o poder dessa equação. Se tu tens o valor do seno, tu consegues encontrar o valor do cosseno e vice-versa. Muito bom. Senhora, tá difícil de enxergar as coisas aqui, velho. Bem, daí ele prova aqui, né? A gente não precisa se preocupar com isso, que tu precisa decorar, tá? Infelizmente, tudo que eu vou colocar hoje aqui, tu tens que decorar, porque tu usas tanto na física quanto na matemática, principalmente na matemática. Mas na física aparece muito quando tu vai fazer decomposição de forças, decomposição de momento linear, decomposição de movimento bidimensional, né? Tudo que envolve duas coordenadas na física, tu precisa entender seno e cosseno. Segunda relação, olha só. Seno de alfa igual a cosseno de 90 menos alfa, ou seja, todos os valores de seno e cosseno se relacionam. Isso é especialmente importante dentro de um triângulo, porque, em outras palavras, ele te diz o seguinte, que o seno de um ângulo, por exemplo, o seno do alfa, que é o ângulo aqui de cima, né, é igual ao cosseno do beta, o cara aqui de baixo. E vice-versa também, o cosseno do alfa é igual ao seno de beta. Muito bem. Então, anotado aí? Ok. Muito bem. Então, anotado, vamos para a próxima. Terceira relação. A relação aqui da tangente. Consegues encontrar a tangente, o valor da tangente, né, caso tu queiras, se tu souberes o valor do seno e do cosseno, tu consegues encontrar o valor deles fazendo a divisão dos valores, ok? Tá aí, seno de alfa igual, a tangente de alfa igual a cosseno de alfa, seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Muito bem. Muito bem, olha só. Vamos ver alguns exercícios aqui. Você anotou aí as coisas? Vamos lá, então. Sabendo que o seno de 30 graus é 0,50 e o cosseno de 34 graus é 0,83, quais são os valores? Quais são os valores do cosseno de 60 e seno de 56? Bem, isso que você está vendo aqui parece um negócio aleatório, mas se tu olhares aquela segunda relação, né? A segunda relaçãozinha, ela fala justamente sobre esses valores. Porque se você parar para pensar, 60 é 90 menos 30. Olha lá, né? Que tinha a ver com 90 menos 1, a segunda relação. E 60 é 90 menos 30. Ou 30 é 90 menos 60, e assim vai. Né? Então tem a ver com 90 aqui. Esses caras aqui tem a ver com 90. Né? E esses aqui também tem a ver com 90. Veja que 34 é 90 menos 56. Certo? Então aqui tem tudo a ver. Beleza? Portanto, entendido isso, né? É o que ele faz embaixo. Olha só. Como o seno de um ângulo agudo. Né? Um ângulo agudo é um ângulo com menos de 90 graus. Beleza? Quando tu usa essa palavra agudo, tem a ver com ser menos de 90 graus. Então, como o seno de um ângulo agudo é igual ao cosseno do seu complemento, o complemento na matemática significa o valor que falta para dar 90 graus. Ok? Complemento é sempre o que falta para dar 90 graus. Isso é complemento. Vamos inicialmente determinar os complementos de 30 e de 34, ou seja, complemento, quanto falta para dar 90 graus? Tu tens 30 graus já. O que falta para dar 90 graus é 60, como eu vinha falando. Quanto falta para dar 90 graus? Tu tem 34. Falta 56.
Muito bem. Então, agora nós vamos usar esta frase aqui, que é, na prática, a regra 2 que tu anotou. Ok? Uhum. Então, ele está a dizer ali que o seno de um ângulo é igual ao cosseno de 90 menos esse ângulo. Foi isso que você anotou, e daí ele fala aqui, então, que o seno de 30 é igual ao cosseno de 90 menos 30. Não era justamente o que o problema estava pedindo? Então, você pode dizer que é a mesma resposta. Olha só, não é? É a mesma resposta. Muito bem entendido? Sim. Então, é só isso, velho. É só você perceber quanto é que falta para 90 e tudo mais, ok? Muito bem. Muito bem. Então, tá bom. Vamos continuando aqui. Ah, feito isso, né, velho? Ó, bem, antes de continuar, né? Ah, muito bem. Muito bem. Deixa eu pensar uma questão para você fazer aqui. Eu vou deixar esse enunciado no teu zap. Onde está? Tá aqui. Enunciado no seu zap. E agora eu vou te pedir um negócio parecido. Eu vou falar que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 3. É um número feio, mas é o que é. Se o seno de 60 é raiz de 3 sobre 3, sabendo, né? Nossa, parecia um analfabeto escrevendo agora, mas é que meu olho tá meio zoado. Sabendo que quanto. Nossa Senhora, quanto é o cosseno de 30? Essa é a minha pergunta, tá bom? Muito bem. Acho que eu vou ter que usar a primeira relação. Tu vai ter que usar a mesma relação que foi utilizada ali no fronho lá, velho. Porque não é a primeira relação, porque os ângulos não são iguais, tá vendo? A primeira relação do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1 só vale quando os ângulos são iguais. Tem que usar a segunda relação, que foi a usada no exemplo que eu te mandei no WhatsApp, certo? Lembre-se que 30 é 90 menos 60.
Primeiro tem que resolver essa raiz quadrada. Olha o que está no exemplo do SAP e é praticamente a mesma coisa, beleza? Só precisa perceber ali da regra 2. Esse 60, Oi? O que você falou? 60, não, Ó, velho, eu vou ler de eu, novo o que eu não nós estou vimos entendendo, lá. eu não estou Deixa. entendendo. Ai, velho. Olha isso aqui, cara. Ó. O seno de 30 é meio, 0,50. Daí você tem a regra 2 que te fala o seguinte, que o seno de um ângulo é igual ao cosseno de 90 menos o mesmo ângulo, certo? Tá vendo a regra 2 aí que você anotou? Sim, Então, qual que é o ângulo que está no seno do nosso problema, velho? Não é 60? sim, Ó, eu vou escrever aqui, ó. A regra diz que o seno de um ângulo é igual ao cosseno de 90 menos esse mesmo ângulo. Eu quero saber quanto é o cosseno de 30. Eu sei que o seno, eu sei que o seno de, eu sei que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 3, certo? Raiz de 3 sobre 2, na verdade. Tudo bem até aqui, meu velho? Tu entendeu que tu quer saber quanto é o cosseno de 30? é isso. Entendido isso, né? Beleza. Sim, A regra 2 diz que o cosseno de um ângulo é igual ao cosseno de 90 menos o ângulo. Qual é o ângulo que a gente tem aqui, que a gente sabe? 60. Então eu venho aqui e coloco seno de 60, ele é igual a cosseno de 90 menos 60. Quanto que é 90 menos 60? Quanto que é? 30, você falou? é, Exato, que não é justamente o que o problema está pedindo. O problema não quer saber quanto que é o cosseno de 30, certo? é, Então, o cosseno de 30 é igual ao seno de 60, que você sabe quanto é, raiz de 3 sobre 12, entendeu? Essa é a coisa aqui. Então, você encontra o valor de um cosseno sabendo o valor do seno, ou vice-versa.
Beleza? Pegou a ideia? Uhum, peguei. Então agora eu vou fazer um problema bem parecido de novo. Sabendo que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, quanto que é o cosseno de 45, ok? Você tem que, de novo, utilizar a regra 2. Vou até deixar aparecendo bonitão aqui para ti. Boa sorte aí. Eu vou no banheiro e já volto.
Vamos ver o que você fez, seu Antônio. Cosseno de 45 é igual ao cosseno de 45. Então, você pode me responder que o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, certo? Sim. Beleza. Então, tá bom. Podemos ver mais um exemplo. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver. Só um segundo. Estás coração. Muito bem, olha só que exemplo interessante. Olha só que coisa muito interessante. Sabendo que alfa é um ângulo agudo, um ângulo retângulo ABC, e que o cosseno de 90 menos esse alfa é um terço, calcule o valor da tangente, ou seja, ele está nos pedindo o valor da tangente de alfa, mas a gente não sabe quem é o alfa, a gente não sabe os lados do triângulo, né? Eu estava ali dizendo que é importante para descobrir, né, se é cosseno e tangente. A gente não sabe nada disso, o enunciado não está dando. A única informação que deu foi essa. Mas você pode ter certeza que se você tem informações do seno, do cosseno do ângulo, você consegue achar a tangente. É sempre possível. Você tem que entrar na conta com essa certeza, entendeu, Antônio? Se você tiver qualquer informação do seno ou do cosseno de um ângulo, você consegue encontrar o outro, né? Digamos, você tem informações do seno, você consegue encontrar o cosseno e também consegue encontrar a tangente, beleza? Então, vamos ver isso aqui. Cosseno de 90 menos alfa aqui. É um terço. Isso aqui parece aquilo que eu estava te mostrando agora há pouco, a regra 2. Então, se ele está dizendo que o cosseno de 90 menos alfa é um terço, significa que o seno de alfa é um terço também. Está. Por causa da regra 2, certo? Entendeu aqui? Uhum. Tudo bem. Então, tudo por causa da regra 2. A regra 2 está sendo muito importante aqui para nós até agora. Às vezes eu vou chamar de sin, às vezes eu vou chamar de sen quando eu for escrever, tá? Mas é tudo seno, mesma coisa. Muito bem, então nós encontramos o seno. Vamos lembrar que o problema está nos pedindo a tangente do alfa. Nós já sabemos o seno do alfa. A regra 3 nos falou que a tangente de um ângulo é igual ao seno dividido pelo cosseno. Eu já tenho seno. Se eu encontrar o cosseno do alfa, eu resolvo. Isso aqui não é o cosseno do alfa. Isso aqui é cosseno do 90 menos alfa. Eu quero o cosseno do alfa. Então eu tenho que achar quanto é o cosseno do alfa. Para isso, uma vez que eu já sei quem é o seno, eu posso usar a regra 1. Eu te falei que é aquela regra que me dá o cosseno se eu tiver o seno, me dá o seno se eu tiver cosseno. Então eu estou usando a regra 1 aqui. Seno mais cosseno igual a 1. Então, no lugar do seno, eu coloquei 1/3. Eu tinha encontrado anteriormente ali que o seno era 1/3. 1/3 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado igual a 1. Olha só o que ele faz aqui, né, meu velho? Ele simplesmente isola o cosseno. Passa os números tudo para o outro lado, resolve a continha de fração, faz a raiz. Então, significa que o cosseno do alfa é 2 raiz de 2 sobre 3. E agora, a terceira relação, nós temos o seguinte. O que nós queremos? Nós temos que a terceira relação fala sobre a tangente. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Seno dividido pelo cosseno. Então, quem é o seno? O seno é 1/3. Quem é o cosseno? Encontramos agora há pouco. 2 raiz de 2 sobre 3. Então, aqui tem que resolver essa continha de fração aí, de boa, né? Só usar as regrinhas de fração. E você chega na resposta. A tangente ali, né? Depois de fazer muitas continhas, é raiz de 2 sobre 4. Beleza? Então é isso. Raiz de 2 sobre 4. Esse é o valor da tangente. Muito bem. Agora,
Viu? Muito interessante essa regra, né? Então, eu vou dividir uma parecida. Eu vou copiar esse enunciado aqui, colar para ti no WhatsApp, para que você faça. Cara, eu fico impressionado como tua letra é bonita, tá louco? Sério? Caramba, olha a minha é um garrancho, a tua fica bonitinha até no tablet. Não, minha ficou. Bem, então você viu que se tu tiveres o valor do seno ou do cosseno, tu consegue encontrar tudo. Então, eu vou te pedir o seguinte: vou te deixar fazendo essa questãozinha aí até as 11h10, beleza? Ah, não, até 11h10 é muito. Até 11h05. Não se preocupas em errar, em fazer viagens. Eu quero que tu vá mexendo ali com as propriedades, chegando na resposta, tá? Porque trigonometria é assim, cara. Às vezes nem eu consigo resolver o problema de cara. Por quê? Porque tu tem que ficar mexendo com as propriedades até achar algo que resolva o problema. Mas essa aqui é fácil. Deixa eu escrever aqui. A letra é uma merda. Ah, tá vendo que o seno 30 é igual a 1/2, o meio, né? Quanto é a tangente de 30? Beleza? Sério. Então, ah, cara, acabou que eu tive que ir no médico e eu não comi nada. Então, eu vou tentar dar uma comida em alguma coisa agora. E vai fazendo aí. 11, 11h05 eu volto, tá bom? Se errar, não tem problema. O importante é tu tentar chegar na resposta. Usando as propriedades, o exercício é bem parecido com o anterior.
Opa, meu velho, gostei do que eu vi, tá? Você está quase lá. Bem, vamos lembrar que a tangente de 30, de acordo com a regra 3, é igual ao seno de 30 pelo cosseno de 30. O seno de 30 tu já tem, 1/2. Então falta o cosseno de 30. O cosseno de 30 era a conta que tu estava fazendo. Seno de 30 ao quadrado mais o cosseno de 30 ao quadrado igual a 1. Você colocou aqui que era 1/2 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Daí você fez a conta e chegou em cosseno de θ igual a... Deixa eu ver exatamente o que você colocou embaixo ali, 2, né? E em cima, cara, vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada de 3, sacou? Então esse é o cosseno. O cosseno é raiz de 3 sobre 2. Ah, a gente apaga aqui. Coloca esse cara. E agora tem que resolver essa continha com as regrinhas de fração. 1/2 vezes... Olha só o que acontece. Grava o que eu vou falar agora, Antônio. Já falei algumas vezes para ti. É o seguinte. Quando tu tem uma fração na parte de baixo de uma fração, que é o caso aqui, você tem que inverter ela. Tá vendo? Era raiz de 3 sobre 2, ficou 2 sobre raiz de 3. E fazer a multiplicação. Só que como é igual a igual, corta, fica simplesmente 1 sobre raiz de 3. Isso aqui já vale como resposta, tá? Então a tangente de 30 seria 1 sobre raiz de 3. Beleza? Pegou a ideia, velho? Sim. Ó, era só continuar, né? Eu fiz até o fim para ti. Agora Eu travei nesse texto, questão de será que é era só 1, deixar será que eu boto raiz. 3? É, sim. Aqui em tangente, sendo cosseno tangente, funções trigonométricas, tu tem que deixar as raízes, entendeu? Deixa do jeito que aparece, assim. Então, agora eu vou te pedir para fazer outra. Até o fim, hein? Vamos lá. Mas foi bom, foi bem nessa, foi bem. Foi bem, foi muito bem falando isso. Sabendo que o cosseno de 30 é igual ao meio, ó, tá até pegando coisa parecida. Cosseno de 60. Qual é a tangente de 60? Beleza? Consegue ver bem? O Sim. problema é bem parecido.
Para resolver, eu tenho que achar um seno. Sim. Meu seno vai ser 4? Oi? Não entendi. Meu seno vai ser 4? Não, o seno não é 4. Ou é 1/4? A conta é praticamente a mesma, né? Perceba que é um meio ali, né? Que nem no problema anterior. Olha bem o que foi feito aqui, né? O que tu fez, o que eu fiz, vai dar na mesma, beleza? Mas o seno não é 4, não. O seno vai dar bem parecido com o nosso cosseno aqui desse problema.
Por isso eu comecei a fazer isso. Mandei. O problema é praticamente igual ao anterior, velho. Vamos ver. Não, 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 não. Você não sabe quem é o Senna. Por que que você está colocando que o Senna é um. Por que você está colocando que o Senna é um meio, velho? Em que momento está escrito que o Eu Senna é um meio nesse coloquei, enunciado? coloquei com você, meu Deus. Mas quando eu olho aqui o que tu me enviou, não é isso que está escrito. Você está colocando aqui que os. Pela ordem, né? Você está colocando aqui que aqui é um. É estranho, né? No mínimo que você está fazendo. Você está me dizendo que isso aqui é igual a isso. Não, né? Nada a ver isso aqui. Melhor tu não olhar outro problema, tá? Eu acho que você está confundindo as coisas. É praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Os mesmos números, tudo. Eu Não, tento isso aqui achar não. esses. Usa a regra um aí para achar quem é o seno, né? Use a regra um, que é aquela do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, né? Use ela. Depois faça a divisão para achar a tangente. O seno vai ser 1 sobre 4. Oi? O seno vai ser 1 sobre 4. O seno vai ser 1 sobre 4? Não. O seno vai Ah, envolver raiz de novo. O seno vai envolver ah, raiz de novo. Vai ser bem. não Eu vou te falando, eu entendi. tô falando que é parecido, mas é igual, velho. Vai ser igual esse problema aqui. Não, o meu seno vai ser raiz de 3 sobre 2. Agora sim. Vou deixar aparecendo aqui o que eu fiz, tá bom?
Consegui. Não dei foco. Eu tenho um problema aqui. Eu esqueci de fazer o conselho. Tu tinha que dividir, né? Tu já sabe que a tangente é seno dividido por cosseno, certo? É o que eu escrevi aqui. Viu, sacaninha? Seno dividido por cosseno. Quem que era meu seno? Meu seno era um meio. Estava no enunciado. Quem que era o meu cosseno? Esse cara. Então, por isso eu dividi um pelo outro. Tem que pegar os teus valores e dividir um pelo outro. Escreve as coisas passo a passo para não errar.
Não veio. Certo, vamos ver aqui. Só um instante. Ah, pronto, agora sim. Isso mesmo. Muito bem. Vamos fazer mais alguns exercícios aqui. Eu vou fazer um, depois você vai fazer outro parecido. Estamos ficando fera em trigonometria. Então, ele está pedindo para nós aqui comprarmos algumas coisas. Deixa eu apagar as respostas. Ele está pedindo. Em cada caso, calcule o seno, cosseno e a tangente do ângulo destacado. O ângulo destacado em cada caso é esse. No caso vermelho aqui. Porque é o seno, cosseno e a tangente. Eu tenho que lembrar que você anotou isso logo no começo da aula, né? Então, o seno do ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o que eu tenho que fazer? Identificar quem é quem no triângulo em questão. Por exemplo, no meu triângulo, que é o A, né? Quem que é cateto oposto? É o lado que está oposto, lá do outro lado do triângulo. Então é um. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre o maior lado. Mas se por acaso você não conseguir identificar quem é o maior lado em alguma questão, é só você pensar que é o que está do outro lado, ou seja, oposto ao ângulo de 90 graus. Que no caso aqui é o raiz de 5, beleza? Entendeu? Então, cateto Entendi. oposto era 1, hipotenusa é o maior lado, raiz de 5. Ah, e o raiz de 5 vai ficar assim? Vai ficar assim. Cosseno igual ao cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? O cateto que está na adjacência. Então, falando desse ângulo aqui. 2, exatamente. Adjacência ao lado. A hipotenusa, de novo, raiz de 5. E a tangente? Ah, professor, tu tinha feito seno por cosseno. Sim, tem a fórmula seno por cosseno, mas também tem cateto oposto dividido por cateto adjacente. 1 sobre 2, exatamente. Muito bem, esse foi o meu problema. Agora tu tens que fazer o verdinho. Quando tu fizeres o verdinho, me manda uma fotinho de todas as coisas obtidas, tá? Sendo cosseno e tangente, tá? Tá bem.
Entendi.
Opa, eu não tinha visto tua notificação, cara. Problemas no áudio aqui. Meu olho também tá meio ferrado. Você fez que o seno é 3 por 5 certo. Cosseno é 4 por 5 certo. E a tangente é 3 por 4 certo. Tem um problema que eu gosto muito de fazer, que é esse aqui da torre. Só que ele é bem difícil. Não sei se vale a pena fazer ele primeiro. Vale mais a pena fazer o 4 primeiro. Eu acho que vou fazer o 4 e o da torre tu fica de tarefa. Na próxima aula tu me traz ele. Calcule x, y no triângulo da... Eu vou calcular o x, tu vai calcular o y. O x é esse cara. Quem será que esse cara é? A gente sempre tem que pensar em relação ao ângulo que a gente está interessado. Ou, no caso aqui, o ângulo que ele nos informa, olha só. Informa que o cosseno de 40 é 0,77. Dessa vez ele nos informa o valor do cosseno, nos pede o valor do lado. Isso é muito interessante. Então, eu vou achar o valor do x. Eu tenho que identificar quem é quem aqui. Por exemplo, esse 8 aqui, você acha que é o cateto oposto, o cateto adjacente ou a hipotenusa? Esse 8, ele é hipotenusa. Hipotenusa, exatamente, porque no maior lado ele está contrário ao ângulo de 90 graus, perfeito. Então, vou até escrever IP aqui. Em relação ao ângulo de 40 graus, que é o que nós temos informações, esse aqui é o cateto oposto e esse aqui é o cateto adjacente. Eu quero, então, o X, que é o cateto adjacente. E o que eu tenho é o valor da hipotenusa.
E também, claro, o valor do ângulo. Só que como eu quero uma coisa que envolve o cateto adjacente e eu tenho o valor de hipotenusa, eu tenho que usar o cosseno. Porque o cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente, que é o que eu quero, dividido pela hipotenusa, que é o que eu tenho. O cosseno de 40 é 0,77, de acordo com o enunciado. O cateto adjacente é o x, e a hipotenusa é 8. Então a resposta aqui vai ser a multiplicação cruzada. Ah, professor, mas cadê o número aqui? Tem um escondido. Então vai ficar x igual a 8 vezes 0,77. 6,16. Então o valor daquele lado lá é 6,16. Encontrei o valor do x. Agora você tem que encontrar o valor do y. Beleza? Novamente utilizando as informações que o enunciado deu, né? Não quero dizer nada, né? Mas tem a ver com o seno. O Y vai ser 5,12. Quer me mandar foto? Parece boa a resposta.
Eu te mandei. Vamos ver. 0,64, que é o seno, é igual ao cateto oposto, que é 20, dividido pela hipotenusa, que é o 8. Daí você passou multiplicando. Pronto, meu velho. Show de bola. Bem, gostei bastante. Por hoje é isso. Eu só quero te introduzir esse problema para tu tentar fazer ele até sexta, se sobrar tempo, tá? Eu quero que você perceba aqui, olha só, de um ponto A situado no mesmo nível da base de uma torre. Veja só, então o A está no mesmo nível da torre. O ângulo de elevação da torre é de 20 graus. Então você tem que levantar sua cabeça aqui 20 graus para conseguir ver, ó, a parte de cima. De um ponto B situado na mesma vertical, só que 5 metros acima. Estou aqui, 5 metrinhos acima do cara ali. Nessa primeira observação. Eu preciso levantar só 18 graus. Claro que isso aqui são tudo triângulos, certo, Antônio? Então você tem dois triângulos aqui com valores de ângulos diferentes, certo? A pergunta é, qual é a altura da torre? Ou seja, eu estou interessado meio que no cateto oposto aqui desse triângulo maior, né? Beleza? Então, né, se tu utilizares aí seno, cosseno, tangente, essas coisas, né, meu velho? Em especial usar a tangente, essa é a minha dica, tá? Use a tangente. Você vai conseguir chegar na resposta, beleza? Bem, cara, por hoje é isso. Tem que resolver o negócio do meu olho aqui. E vá fazendo aí durante a semana até o dia da aula. Você pode me mandando dúvidas no WhatsApp, beleza? Vou até colar para tu não precisar ficar olhando isso. Esse programa é meio longo e é interessante que tu tente para ver que, além de usar a tangente, você vai ter que fazer um sistema de equações. Você vai escrever uma equação para o triângulo maior e outra para o triângulo menor, beleza? Você vai escrever duas equações, onde você não vai saber a altura, né, que é o que tu queres descobrir, mas você também não vai saber essa distância aqui, ó, que você pode, por exemplo, chamar de x. Então você vai ter duas equações com as mesmas duas incógnitas, beleza? X. Essa é a minha dica, beleza? Então tá bom, meu velho. Tenho certeza que você consegue ir bem nessa questão aí. Me traga dúvidas na próxima aula, na aula de sexta, tá bom? Show de bola, Antônio. A gente se fala na sexta.